Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Ando Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo 9, chamado A Aliança, do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais e mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulheresandojuntas ou pelo Pix mulheresandojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Na história da queda, a maldição da mortalidade que recai sobre Adão e Eva é amenizada simbolicamente ao se presenteá-los com a mortalidade ao longo das gerações, através da procriação. Nesse sentido, o homem e a mulher mantêm o mesmo relacionamento com Deus. É possível também interpretar esse aspecto da queda como indício de que a mulher, no papel de mãe, é a portadora do Espírito Redentor e misericordioso de Deus. A mudança decisiva quanto ao relacionamento do homem com Deus acontece na história da aliança, sendo definida de tal modo a marginalizar a mulher. Com a aliança, os humanos entram no tempo histórico. A partir de então, sua imortalidade coletiva se torna um elemento do pacto que fizeram com Jeová. A passagem deles pelo tempo e pela história é a manifestação do cumprimento da promessa de Jeová. Suas ações e seu comportamento coletivo são interpretados e julgados à luz das obrigações com esse pacto. A aliança também, de modo mais literal, é o que une as 12 tribos díspares em uma nação. Antes da construção do templo, o santuário da aliança é o centro da vida religiosa. O ritual da circuncisão simboliza um novo compromisso de cada menino, de cada família, a obrigação da aliança. Não é acidental, tampouco insignificante, que a mulher esteja ausente da aliança em cada um de seus aspectos. Jeová faz várias alianças com Israel, uma com Noé, 2 com Abrão e uma com Moisés. A com Noé é preparatória para outras. Jeová se compromete a jamais enviar de novo um dilúvio que destrua a terra e suas criaturas, e ele aponta para o arco-íris como um símbolo. A de Moisés, que inclui o Decálogo, é a elaboração concreta da relação da aliança estabelecida com Abraão. Tendo em vista que não altera basicamente o conceito de gênero proposto em alianças anteriores, está fora do escopo da nossa investigação. A definição principal do relacionamento do povo escolhido com Deus e da comunhão de aliança ocorre nos pactos com Abraão, e são esses que analisaremos com mais detalhes aqui. Em Gênesis 15, a promessa inicial feita por Deus a Abraão, quanto à terra e prole, é formalizada e declarada irrevogável por meio de um ritual de aliança. Considerando que se promete aos israelitas a ocupação efetiva da terra somente nas futuras gerações, esse trecho inicia a entrada deles no tempo histórico, a sensação de passagem do tempo ao longo da história como cumprimento de seu destino. O que é impressionante, do nosso ponto de vista, é a linguagem usada para descrever o processo de geração. Deus expressa seu objetivo nestas palavras direcionadas a Abrão. Abre aspas. Aquele que de suas entranhas sair será seu herdeiro. Fecha aspas. Ele pede que Abrão conte as estrelas e que prometa que sejam tantas quanto as suas sementes. E, abre aspas, as suas sementes eu dei essa terra, fecha aspas. A semente masculina adquire assim o poder e a bênção da procriação que se abrigam em Jeová. A metáfora da semente masculina, implantada no ventre feminino, o suco, a terra, são anteriores ao período da escritura do Antigo Testamento. É bem provável que ela derive do contexto da agricultura. Acontece, por exemplo, na história do namoro entre Inanna e Dumuzi, na chamada Canção de Casamento do Pastor. Mas deve-se notar que a descrição franca e gráfica do ato sexual no poema sumério, em que Inanna faz a pergunta "Quem irá lavrar minha vulva? Quem irá lavrar meu campo?", a qual o poeta responde "Que o rei Dumuzi a lavre para você", jamais confunde a metáfora com o verdadeiro processo. Refere-se a Dumuzi, por exemplo, como aquele nascido de um ventre fértil. Ocorre que no Gênesis, a antiga metáfora é transformada de modo a fortalecer o significado patriarcal. A bênção de Deus sobre a semente de Abrão confere a sanção divina que transfere a procriação da fêmea para o macho.
A principal aliança de Jeová com Abrão é estipulada em Gênesis 17, que é parte do documento P. Nesse caso, o ritual da aliança é mais formal e envolve a participação ativa de Abrão. Deus promete a ele, o qual havia se prostrado diante dele, abre aspas, eis a aliança que faço contigo, serás o pai de uma multidão de nações, fecha aspas. Além disso, abre aspas, e eu estabelecerei aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, através das gerações, por uma aliança perpétua, para que eu seja Deus de ti e da tua descendência depois de ti, fecha aspas. Jeová reitera que irá dar a Abrão a terra de Canaã em posse perpétua. É esse momento em que Jeová reforça a importância do ritual ao nomear Abrão e Sarai. O que Deus pede a Abraão? Que o aceite como o Deus de Israel, somente ele e nenhum outro. E exige que seu povo, aquele que o adora, seja diferenciado dos demais por meio de um sinal corporal, um símbolo identificável com facilidade, abre aspas. Esta é a minha aliança, que guardará entre mim e ti e a tua descendência depois de ti. Que todo homem seja circuncidado, e circuncidarás a carne do teu prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e ti, fecha aspas. Devemos observar o fato de que Jeová faz aliança somente com Abraão, sem incluir Sara, e ao fazê-lo, dá divina sanção à liderança do patriarca sobre a família e a tribo. Abraão as incorpora da maneira como as leis romanas, em um período bem mais tardio, institucionalizam os pater familias. Sara é mencionada na passagem sobre a aliança somente como portadora da semente de Abraão. Abre aspas, eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de muitos povos dela sairão. Fecha aspas. Embora tanto Abraão quanto Sara tenham sido abençoados em igual medida como progenitores de reis e nações, a relação de aliança se dá somente com os homens. Primeiro Abraão e depois explicitamente o filho dele e de Sara, Isaque, chamado somente de filho de Abraão. Além disso, a comunhão da aliança é definida divinamente como uma comunhão masculina, conforme se vê na escolha do símbolo como sinal da aliança. Analistas têm focado sobretudo na forma da aliança, que possui forte semelhança com os tratados reais hititas. Neles, um vassalo é obrigado a obedecer aos comandos estipulados pelo rei hitita. É, assim, um contrato entre parceiros desiguais. O vassalo deve confiar na benevolência do soberano, mas é obrigado a cumprir as obrigações do tratado. Normalmente, seria firmado por um juramento e alguma cerimônia solene. Analistas observaram que há paralelos formais marcantes entre a aliança com Moisés, conforme descrita em Deuteronômio, Êxodo e Josué, e os tratados reais. Isso estaria alinhado ao desenvolvimento histórico, pelo qual as 12 tribos começaram a se consolidar a uma confederação, por meio da aliança mosaica, com a aceitação formal do Decálogo, a cerimônia da arca e a circuncisão do adulto masculino, funcionando como juramento vinculante e uma cerimônia solene. Existe a grande probabilidade de a ênfase da aliança no documento P e suas reiterações em referências à aliança de Deus com Davi serem reflexo das necessidades políticas do período das Escrituras, para legitimar a reivindicação da realeza de Davi. Jeová deu a Abraão a terra e prometeu abençoar sua descendência, bem como a de seus descendentes. Moisés reuniu seu povo, fazendo com que cada um se comprometesse a aderir à aliança. Davi, ao alegar a descendência direta de Abraão e reiterar a reivindicação da terra e da liderança por meio da aliança com Moisés, fez das tribos uma nação. Terra, poder e qualidade de nação eram promessas implícitas na aliança. Embora analistas tenham debatido a exaustão as implicações políticas e religiosas da aliança, eles não se dedicaram a explicar a natureza do símbolo que a sela. A maior parte dos comentários sobre circuncisão é pouco elucidativa. Dizem que a circuncisão era muito praticada no Antigo Oriente Próximo, por razões de higiene, como preparação para a vida sexual, sacrifício e marca de distinção. Babilônios, assírios e fenícios não a praticavam, mas alguns povos egípcios e mesopotâmicos, sim. Comprovou-se que a prática é antiga por meio de evidências pictóricas
datada de 2300 a.C., e referências a facas de sílex usadas na cerimônia, o que significava que precedeu a Idade do Bronze. Analistas também concordaram que o rito passou por uma transformação decisiva em Israel, não somente pela importância religiosa atribuída a ele, como também por ter sido transferido da puberdade para a infância. Entre muitos povos, a circuncisão era o rito da puberdade, que, segundo se presume, preparava os homens para a vida sexual e procriadora. Esse fato e a maneira como os israelitas transformaram o rito, portanto, merecem mais atenção. Por que o pênis circuncidado, em particular, foi escolhido como órgão símbolo? Se, conforme sugerem inúmeros analistas, Jeová pretendia que essa marca corporal apenas distinguisse seu povo dos demais, por que as marcas não eram aplicadas à testa, ao tórax, ao dedo? Se, como outros analistas sugeriram, o rito fosse por mera questão de higiene, por que foi selecionado este em especial, que só afetaria os homens, dentre inúmeros possíveis ritos e costumes relativos à saúde e nutrição, que também teriam servido? João Calvino, por exemplo, tinha consciência dos problemas levantados por essa passagem bíblica e tentou lidar com eles de modo objetivo em seus comentários. Abre aspas. Tu deverás circuncidar a carne do teu prepúcio. À primeira vista, parece um pedido muito estranho e incomensurável. O assunto do qual se trata é a aliança sagrada. E quem há de dizer que seja razoável que o sinal tão misterioso consista em circuncisão? Mas como era necessário que Abraão se tornasse um tolo, a fim de provar sua obediência a Deus, portanto, aquele que for sábio irá receber, reverente e sóbrio, aquilo que nos parece ordenado por Deus tolamente. E ainda assim, é preciso indagar se alguma analogia é aqui evidente entre o sinal visível e aquilo que ele significa. Fecha aspas. A pergunta de João Calvino relativa à simbologia sexual da circuncisão é cabível. Acredito que a chave para essa interpretação esteja nas diversas passagens que citamos antes, em que Jeová promete abençoar a semente de Abraão. O que seria mais lógico e apropriado do que usar como símbolo de destaque da aliança o órgão que produz a semente e a planta no ventre feminino? Nada serviria melhor para impressionar o homem com a vulnerabilidade desse órgão e sua dependência de Deus para a fertilidade e imortalidade. Nenhuma outra parte do corpo ofertada transmitiria ao homem mensagem tão vívida e descritiva sobre a conexão entre sua capacidade reprodutiva e a graça de Deus. Levando em conta que Abraão e os homens de sua família passaram pelo rito da circuncisão enquanto adultos, o ato em si, que deve ter sido doloroso, revelou sua confiança e fé em Deus e sua submissão à vontade dele. O simbolismo implícito na circuncisão é poderoso quanto às reverberações patriarcais. Não significa apenas que a procriação agora se situa em Deus e nos humanos machos, mas também conecta ela à terra e ao poder. A teoria psicanalítica sugere que o pênis seja o símbolo do poder para homens e mulheres na civilização ocidental e considera a circuncisão uma substituição simbólica da castração. Essa explicação nos leva a uma referência histórica interessante. No período em que a Bíblia foi descrita, e antes dele, sacerdotes e sacerdotisas da deusa da fertilidade, Ishtar, dedicavam a sexualidade a ela. Alguns acatavam a virgindade e o celibato de modo voluntário, enquanto outros mantinham relações sexuais ritualísticas em honra à deusa. Não é inconcebível que o rito da circuncisão exigido como sinal da aliança represente uma adaptação do antigo rito mesopotâmico, mas transformado de modo a celebrar a fertilidade do Deus único e sua bênção da procriação masculina. O que é mais impressionante é a omissão de qualquer papel simbólico ou ritualístico da mãe no processo de criação. Deus abençoa a semente de Abraão como se fosse autógena. A imagem dos seios da deusa da fertilidade amamentando a terra e os campos foi substituído pela imagem do pênis circuncidado, símbolo do contrato entre homens mortais e Deus. A imortalidade coletiva, na forma de muitas gerações de crianças, terra, poder e vitória sobre os inimigos, é prometida às pessoas da aliança, caso cumpram com suas obrigações, dentre as quais a circuncisão é a principal. Abre aspas. E o varão incircunciso, que não tiver circuncidado a carne do prepúcio,
Esta alma será extirpada de seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Fecha aspas. A aceitação do monoteísmo, da circuncisão e da obediência às leis de Deus, conforme dadas a Moisés, são obrigações do povo escolhido e o distingue de seus vizinhos. Mas sua coesão e sua pureza devem ser garantidas pela circuncisão masculina e pela rigorosa virgindade feminina antes do matrimônio. O controle sexual, que assegura a dominância do pai, é alcançado aqui não somente a um acordo social humano, incorporados às leis da humanidade como nos códigos mesopotâmicos, mas apresentado como vontade de Deus, expressa em sua aliança com o homem de Israel. A pergunta quem cria a vida, Gênesis responde, Jeová e o homem Deus criado por ele. Resta-nos discutir sobre a terceira questão religiosa básica. Qual é a fonte do pecado e da morte no mundo? Os antigos mesopotâmicos abordaram essa questão dividindo-a em duas partes. Como a humanidade desagradou aos deuses e por que os homens sofrem? O conceito mesopotâmico de deuses como regentes e de humanos como seus servos obedientes sugere que adversidades, doenças e derrotas aconteciam na Terra devido ao fato de os seres humanos terem desagradado aos deuses de alguma forma. No raciocínio mesopotâmico, a morte é aceita como uma realidade significativa, é destinada à humanidade e não pode ser evitada, mas ainda assim personifica-se na forma de um deus ou uma deusa. A vida eterna é também significativa. Uma pessoa pode conquistá-la ao ingerir determinada comida ou plantando uma vida. No épico de Gilgamesh, há dois segmentos pertinentes à nossa pergunta. Um é a experiência do homem selvagem, Enkidu, que vive em harmonia com a natureza e com o qual os animais falam. Depois de fazer amizade com uma meretriz, que o civiliza ao manter relações sexuais com ele durante 7 dias, os animais fogem dele. Abre aspas. Não era como antes, mas agora ele tem sabedoria, uma compreensão mais ampla, fecha aspas. E a meretriz diz a ele, abre aspas, você é sábio, Enkidu, tornou-se um deus, fecha aspas. A aquisição do conhecimento sexual separa Enkidu da natureza. O conhecimento humano reveste-se de significados sexuais e, conforme se sugere, torna Enkidu mais próximo dos deuses do que dos animais. O segundo tema é a busca do homem pela imortalidade. Após a morte de seu amado amigo Enkidu, Gilgamesh perambula sobre a terra em busca do segredo da imortalidade. Depois de muitas aventuras, ele recebe como oferta uma planta, o segredo dos deuses, abre aspas, com a qual o homem recupera seu sopro de vida. Depois de muitas aventuras, ele recebe como oferta uma planta, o segredo dos deuses, com a qual o homem recupera seu sopro de vida, mas ela é roubada por uma serpente. Embora Gilgamesh seja um semideus, a ele é negado o segredo da imortalidade, que é um privilégio dos deuses. É possível observarmos o papel da serpente, em geral associada à deusa da fertilidade, que protege seu conhecimento secreto. A escola Eridu de teologia suméria nos oferece um mito antigo sobre a queda do homem. O deus Ea criou o homem, Adapa, um hábil navegador, abre aspas. Ele possuía conhecimento infinito, que lhes permitiu dar nomes a todas as coisas com o sopro da vida, fecha aspas. Adapa, em uma briga com o deus do vento do sul, quebra as asas dele, crime pelo qual é convocado aos céus pelo deus Anu. O mentor de Adapa, o ardiloso deus Ea, previne-o de que não coma ou beba nada que lhe for oferecido nos céus. Obediente às instruções, Adapa recusa o pão e a água da vida oferecidos pelo deus Anu. Ele é levado de volta à terra e considerado responsável por todos os males que recaem sobre a humanidade, abre aspas. E tudo de mal que ele causou aos homens, que o terror recaia sobre esse homem, fecha aspas. Nesses mitos, os deuses protegem, motivados pela inveja, o poder de conceder a imortalidade. Os homens que aspiram ao conhecimento divino recebem a culpa por terem trazido o mal ao mundo. É possível também observarmos que a forma pela qual os seres humanos adquirem o conhecimento divino é comer e beber determinadas substâncias e manter relações sexuais. Encontramos todos esses elementos, a árvore do conhecimento, o fruto proibido, a serpente, associados à deusa da fertilidade e à sexualidade feminina,
na história sobre a queda na Bíblia. A princípio, a árvore da vida e o fruto são associados à deusa da fertilidade. A partir do início do 3º milênio a.C., nós a vemos retratada segurando frutos, espigas de milho ou, em vez desses elementos, uma bacia por onde a água da vida flui. Alguns desses símbolos serão adotados por reis e governantes mais tarde. Uma das representações mais antigas que associam o regente à árvore da vida é a estátua do governador Gudea de Lagash segurando uma jarra que derrama a água da vida na mesma pose da deusa Istá, em uma escultura de Mari. O monolito de Ur-Nammu de Ur mostra o rei entronizado, sentado diante de um recipiente de libação, a partir do qual a água flui e a árvore da vida cresce. Um mural no Palácio de Mari retrata a investidura do rei Zinrilin pela deusa Istar. Um painel inferior mostra 2 figuras semelhantes à deusa usando coroas tradicionais, cada qual segurando o recipiente que derrama água por sobre 4 grandes rios. De cada um dos 4 recipientes, uma árvore da vida brota. A imagem persiste por mais de 2000 anos. Nós a encontramos em diversos selos e a vemos em esculturas de parede monumentais do Palácio de Assurbanipal, da Assíria, construído no 7º século a.C. Nós a vemos em um mural que retrata o rei e a rainha se servindo de um banquete em meio a um arvoredo. O tema do rei e seus servos, ou algumas figuras míticas de gênios regando a árvore da vida, aparece em vários relevos nas paredes do palácio. O símbolo também foi difundido em Canaã, onde a Será, a deusa da fertilidade, era simbolizada por uma árvore estilizada. Seu culto, popular em Israel no período patriarcal, acontecia em bosques. Para o nosso objetivo, vale observar o direcionamento geral do desenvolvimento desse símbolo, que se encaixa no padrão de ascendência patriarcal que descobrimos antes. Em primeiro lugar, a árvore da vida e seu fruto, a cássia, a romã, a tâmara, a maçã, associados à deusa da fertilidade. Na época do desenvolvimento da realeza, os reis assumem alguns dos serviços para a deusa, e com eles, um pouco do poder dela, fazendo que sejam retratados como os símbolos associados a ela. Eles carregam a jarra com a água da vida, molham a árvore da vida. É bem provável que esse acontecimento tenha coincidido com a mudança do conceito sobre a deusa da fertilidade, isto é, que ela precise de um consorte masculino para dar início à fertilidade. O rei do casamento sagrado se torna o rei que rega a árvore da vida. Essa alteração é especialmente marcante nos painéis do Palácio de Assurbanipal, em Nínive, os quais relevam as mudanças nas definições de gênero de maneira bastante dramática. O rei e seus servos são enormes. São retratados como guerreiros com armaduras completas, músculos salientes e armas em punho. Ainda assim, o rei carrega o pote de água, em homenagem ao princípio da fertilidade, simbolizado pela árvore da vida. É evidente que a localização do poder mudou da fêmea para o macho, mas o reino da deusa não pode ser ignorado. Deve ser honrado e apaziguado. A simbologia hebraica foi bastante influenciada pela herança mesopotâmica e a dos vizinhos cananeus de Israel. Na história sobre a queda, vemos todos os elementos simbólicos dessa herança transformados de maneira enfática e significativa. Existem 2 árvores na história bíblica do paraíso, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Abre aspas. A árvore da vida, também no centro do jardim, e a do conhecimento do bem e do mal. Fecha aspas. Gênesis 2:9. A segunda referência é, de certa maneira, ambígua e faz parecer que os 2 significados se fundiram em um só símbolo. Abre aspas. De todas as árvores do jardim, tu podes se alimentar com liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não podes se alimentar, porquanto, no dia em que se alimentares dela, por certo morrerá. Fecha aspas. Gênesis 2, de 16 a 17. Tendo em vista que não é proibido comer da árvore da vida, presume-se que as 2 se fundiram. Porém, em Gênesis 3, 22, Deus as separa especificamente e expulsa Adão e Eva do jardim. Abre aspas. Cuidemos para que não estendam a mão, nem tomem também da árvore da vida, e comam e vivam por toda a eternidade. Fecha aspas. Na história bíblica, o conhecimento proibido para a humanidade é de natureza dúplice.
É o conhecimento moral, o do bem e do mal, e o sexual. Quando os seres humanos adquirem o conhecimento do bem e do mal, eles presumem a responsabilidade de tomar decisões morais, pois perderam a inocência e, com ela, a habilidade de cumprir a vontade de Deus sem considerações morais. A humanidade caída, no ato de adquirir um nível maior de sapiência, assume o fardo de distinguir o bem e o mal e de escolher o bem para que seja salvo. Outro aspecto do conhecimento é o sexual. Isso fica claro na linha que descreve uma das consequências da queda, abre aspas, e eles se viram nus, fecha aspas, Gênesis 3:7. Nesse caso, as consequências da transgressão de Adão e Eva recaem de forma desigual sobre a mulher. A consequência do conhecimento sexual é dissociar a sexualidade feminina da procriação. Deus planta a inimizade entre a serpente e a mulher. No contexto histórico da época em que Gênesis foi escrito, a serpente era associada com clareza à deusa da fertilidade, representando-a simbolicamente. Sendo assim, pela ordem de Deus, a sexualidade livre e aberta da deusa da fertilidade deveria ser proibida para a mulher caída. A forma pela qual sua sexualidade deveria se expressar era a maternidade. Sua sexualidade foi definida para servir à função maternal e limitada a duas condições: teria de se subordinar ao marido e dar à luz os filhos com dor. Mas lá permaneceu a árvore da vida, no centro do jardim. Fica implícito que, ao comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, o casal humano iria almejar adquirir o mistério da árvore da vida, o conhecimento da imortalidade, que é reservado a Deus. Essa alusão fica clara tanto na ordem citada antes, que proibia o fruto, quanto na punição de Deus, abre aspas, pois do pó vieste e ao pó retornarás, fecha aspas. Gênesis 3:19. Almejar o conhecimento de Deus é a ubris suprema. O castigo para isso é a mortalidade. Mas Deus é misericordioso e redentor. Portanto, na punição de Eva também há um aspecto de redenção. A criatividade, e com ela o segredo da imortalidade, é separada da procriação. A criatividade é reservada a Deus. A procriação dos seres humanos é a parte da mulher. A maldição imposta a Eva se torna dolorosa e exige subordinação. Mas há um outro lado da história da queda. A maldição de Deus sobre Adão termina por lhe outorgar mortalidade. Assim, exatamente na próxima linha, Adão renomeia sua esposa como Eva, abre aspas, porque é mãe de todos os seres vivos, fecha aspas. Esse é o conhecimento profundo de que ela agora reside a única imortalidade pela qual os seres humanos podem ansiar, a imortalidade das gerações. Eis aqui o aspecto redentor da doutrina bíblica da divisão de trabalho entre os sexos. Não só o homem deve trabalhar com o suor de seu rosto, e a mulher dar à luz com dor, mas também homens e mulheres mortais dependem da função redentora e geradora de vida da mãe para a única imortalidade que deverão vivenciar. É o primeiro ato do Adão caído, portanto, renomear Eva, ou, melhor dizendo, reinterpretar o significado do nome dela. A Eva caída pode tirar a esperança e coragem do seu novo papel redentor como mãe, mas há duas condições definindo e delimitando suas escolhas, ambas impostas a ela por Deus. Ela deverá ser separada da serpente e ser governada por seu marido. Se entendermos que a serpente é o símbolo da antiga deusa da fertilidade, essa condição é essencial para o estabelecimento do monoteísmo. Será ecoado e reafirmado na aliança. Deverá haver somente o Deus único, e a deusa da fertilidade deverá ser banida como mal e se tornar o símbolo exato do pecado. Não é preciso forçar nossa interpretação para ver isso como uma condenação feita por Jeová à sexualidade feminina, exercida de maneira autônoma e livre, até mesmo sagrada. A segunda condição é a de que Eva, para ser honrada com o dom de dar a vida, será controlada pelo marido. É a lei do patriarcado, aqui definida com clareza e sob sanção divina. Já vimos no desenvolvimento anterior que levou a essa definição no Código de Hammurabi e na Lei Médio-Assíria 40. Aqui, a vemos em forma de um decreto divino integrado por completo a uma poderosa visão de mundo religiosa.
Vimos como as duas perguntas básicas, quem cria a vida e quem fala com Deus, foram respondidas em diferentes culturas e mostramos como a resposta a ambas, no Antigo Testamento, afirmava o poder do homem sobre a mulher. A pergunta, quem trouxe pecado e morte ao mundo? Gênesis responde, abre aspas, a mulher, em sua união com a serpente, que significa sexualidade feminina livre, fecha aspas. É consonante com esse pensamento que a mulher deve ser excluída da participação ativa na comunhão da aliança e de que o próprio símbolo dessa comunhão e desse pacto com Deus deva ser um símbolo masculino. O desenvolvimento do monoteísmo no livro do Gênesis foi um enorme avanço dos seres humanos em direção ao pensamento abstrato e à definição de símbolos válidos universalmente. É um acidente trágico da história que esse avanço tenha ocorrido em um ambiente social e em circunstâncias que fortaleceram e afirmaram o patriarcado. Assim, o próprio processo de criação de símbolos ocorreu de maneira a marginalizar as mulheres. Para estas, o livro do Gênesis representou sua definição como criaturas essencialmente diferentes dos homens. A redefinição da sexualidade delas como benéfica e redentora apenas dentro dos limites da dominação patriarcal e, por fim, o reconhecimento de que foram excluídas de poder representar o princípio divino por si próprias. O peso da narrativa bíblica pareceu decretar que, pela vontade de Deus, as mulheres eram incluídas em sua aliança apenas pela mediação de homens. Este é o momento histórico da morte da deusa mãe e sua substituição pelo Deus Pai e a Mãe metafórica sob o patriarcado.